Boa noite aos internautas que nos assistem também no YouTube, temos Instagram, nossas redes sociais. Hoje nós temos o nosso irmão Paulo Machado, do Cenáculo de Maria, parceiro nosso com a campanha do Quilo, que vai nos falar sobre o tema Somos Espíritos. Vai desmistificar muita coisa algumas crenças que existem, mas que serão esclarecidas. Como toda reunião da Casa Espírita começa com uma prece, vamos orar. Elevar o pensamento ao Criador, rogando a misericórdia, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para o estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Que tenhamos a paz necessária, a harmonia, as boas energias e a intuição para o nosso irmão que usará da palavra e que isto mantenha-se durante toda a noite para que tenhamos êxito em tudo que for dito aqui e possamos absorver e buscar a prática, que é o mais importante, não é conhecer, é praticar. Pedimos ao Pai também que essas energias benfazejas possam espraiar-se por todo esse mundo de sofrimento, de guerras, dos enfermos dos hospitais, daqueles perseguidos pelas injustiças. Sejamos todos amparados, porque somos todos nós carentes diante do Pai. E assim, em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Paulo para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Um abraço fraterno do família lá do Cenáculo Espírita Casa de Maria e a nossa gratidão a todos vocês aqui dessa casa, que, como disse Luiz, é a nossa coligada na campanha do Quilo, que muito nos ajuda na manutenção da nossa creche. E aí, o desafio da noite é super interessante, porque vamos conversar um pouco sobre essa questão: somos espíritos ou espíritos? E aí o porquê dessa, vamos chamar, pergunta, né? É porque existe duas conotações dentro do Livro dos Espíritos para a palavra espírito. E aí a grande maioria, né, lê, mas não consegue captar, né, as minúcias da leitura. E quando vê a palavra espírito, já acha que somos nós a quem a literatura está se dirigindo. E aí a ideia da noite é a gente conversar um pouco sobre isso. O homem, todos vocês sabem, é uma tríade de corpo, perispírito e espírito. E nós sabemos que não somos nem o corpo, nem o perispírito, que nós somos o espírito que temporariamente, né, habita um determinado corpo. A medicina humana, ela vem buscando incessantemente descobrir certas coisas que não estão na matéria, na matéria. E aí os estudiosos pegam o nosso cérebro e fatiam, né, milimetricamente, e buscam na matéria encontrar certos atributos que não é da matéria, que são nossos, do espírito, que é o quê? Né? A nossa vontade, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, o nosso pensamento, e lá, logicamente, que eles não encontram. Já descobriram até a região do cérebro aonde determinadas, né, funções dessas ou atribuições dessa que sabemos que é do espírito, ali funcionam. Então, eles fazem determinados exames e botam a pessoa para, por exemplo, entrar em oração e determinada área do cérebro se torna, não é, em uma coloração diferente no equipamento. A mesma coisa fazem com a memória e com outras, né, digamos assim, funções que se realizam no cérebro, mas não estão
no cérebro. São atributos nossos, do espírito, que utilizamos o cérebro humano para que o corpo, então, execute ou perceba ou sinta aquelas, não é? Digamos assim, oh, rapaz, uma palavrinha que me veio, fugiu da mente agora. A expressão daquele nosso atributo, mas lá eles não encontram. E isso tem frustrado um pouco a medicina, né? Mas lá pelos anos de 1600, um filósofo francês escreveu uma frase que explica muito bem isso. Um senhor chamado Descartes. E ele, numa frase muito curta, nos dá uma informação super interessante. Abre aspas. Penso, logo existo. Não é uma certeza que nós temos? Nosso pensamento? Quando a gente pensa, algo está se processando. Se não está na matéria, se a medicina procura e não encontra no cérebro, é um atributo que os espíritos dizem nosso, da nossa natureza que nós temos. E lógico que se cada um de nós pensa, cada um de nós existe. Então é uma prova cabal da nossa existência. E aí, conversando com os amigos, a gente começa a falar de espiritismo. E é lógico que surgem certas dúvidas. Eu não diria dúvida não é a palavra certa, mas certa curiosidade a respeito de muitas coisas que nós não temos ainda o conhecimento. Por quê? Porque os próprios espíritos que vieram a tratar com Kardec da terceira revelação disseram: não é o momento, vocês não têm uma estrutura material preparada ainda para tal entendimento, vocês não têm sentidos ainda apropriados a determinados conhecimentos, etc. Mas o homem, ele não se limita, não é? Ou ele não se convence de que é um ser limitado. E aí, dentro dessas limitações, sempre aparece aquela pessoa que começou a estudar o espiritismo e ver certas informações que precisa ser, não é, esmiuçada, precisa ser detalhada para que a pessoa compreenda o que de fato a gente, quando fala da doutrina espírita a respeito daquele assunto, quer dizer. E uma coisa que a gente ouve muito por aí é essa frase, né, de que eu já fui pedra, eu já fui árvore, eu já fui animal e agora eu estou homem, porque o espírito humano, ele navega por esses reinos. E aí a gente fica com a preocupação muito grande de esclarecer essas pessoas de que não é da forma que a grande maioria tem compreendido e tem se comunicado através da mídia, através, né, das nossas redes sociais, de forma equivocada. E o mais grave é que eles alegam que um sábio da doutrina espírita chamado Leon Denis é o criador dessa expressão de conhecimento que eles estão trazendo. E aí veio a curiosidade de, nessa noite, nós conversarmos um pouco exatamente sobre isso. Cada um de nós aqui já foi pedra, já reencarnou como pedra, já reencarnou como árvore, já reencarnou como animal e agora está no reino, não é, hominal, e somos agora seres humanos. E aí, para conversar sobre isso, nós vamos, não é, começar, não digo que um estudo, mas a buscar, né, dentro da doutrina espírita da codificação, textos que nós vamos fazer uma leitura, talvez fique um pouco cansativo para vocês, mas a compreensão do texto e o somatório das informações que esses textos irão nos trazer vai nos fazer compreender o que de fato Leon Denis disse e o que de fato Leon Denis quis dizer. Então, numa busca sobre de onde vem essa informação
de que Leon Denis disse que nós, né, passamos pelo reino mineral, animal, vegetal, animal, e agora estamos no hominal, e encontramos a frase original num livro chamado, né, Os Problemas, né, do Ser, da Dor, eu sou o 10º decoreba, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis. E lá, nessa busca, nós encontramos a frase original, onde Leon diz o seguinte, abre aspas, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né, cuja autoria é atribuída a Leon Denis. Aliás, essa frase é o que a gente ouve, não é, constantemente. Só que, curiosamente, né, até hoje as pessoas não conseguem demonstrar onde está esse texto, dessa forma como está aqui redigida e escrito. E aí, né, a gente foi fazer uma busca e no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós encontramos a verdadeira frase que diz o seguinte, abre aspas, na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Veja a diferença de uma frase para outra. Alguém leu e saiu repassando, e como a gente sabe que para quem conta um conto aumenta um ponto, a frase hoje está totalmente modificada. Não é a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que Leon Denis escreveu foi a inteligência dormita no animal. Sonha, aliás, a inteligência dormita na planta, no animal ela sonha e no homem ela acorda. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso para entender, né, que somos espíritos criados por Deus, mas que disso ninguém tenha dúvida. E para compreender isso, a gente vai dar uma estudada, não é? Para saber se nós, de fato, vivemos no reino mineral, vivemos no reino vegetal, vivemos no reino animal, mas disso a gente ainda não tem a plena certeza. É o que a gente vai buscar compreender nessa noite de hoje. Então, para nossa reflexão, né, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a palavra espírito com duas significações. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre a primeira significação e a segunda significação. E aí a gente vai compreender o que de fato Leon Denis disse e que está corretíssimo, e o que de fato nós somos. Né? A ideia da noite é essa. Então, primeira parte, a palavra espírito significando o princípio inteligente do universo que emana de Deus. A grande maioria de vocês já deve ter estudado a Gênese e já deve ter estudado o próprio livro dos Espíritos, que nos diz que a criação do universo, de que tudo começou, não é? Surgindo de Deus. E que de Deus emanou dois princípios, ou emana dois princípios: o princípio inteligente e o princípio material. E que da atuação desses dois princípios surge um fluido cósmico universal, que é quem, digamos assim, dentro do mundo material, cria todas as expressões da matéria, mas cria como? Com a ajuda da inteligência. Bom, vamos em frente. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é o espírito? E os espíritos nos respondem: o princípio inteligente do universo. Prestem atenção nesse primeiro conceito. O espírito é o princípio inteligente do universo. E aí Kardec aprofunda. Espírito é sinônimo de inteligência? E eles respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa.
E aí a gente já começa a perceber nossa limitação de compreensão das coisas. Não são a mesma coisa, na sua essência. Mas os espíritos dizem que, para a nossa compreensão, deixa a gente acreditar que o espírito, não é, e a inteligência são a mesma coisa. E aí Kardec vai para a questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores o são da luz e o som o é do ar? E os espíritos vai dizer que são distintos um do outro, mas da união do espírito e da matéria é necessário para a intelectualização dessa matéria. E aí muita gente fica querendo compreender como é que é a intelectualização da matéria. É simples de compreender e a gente vai trazer uma ideia. Se vocês colocarem aqui em cima dessa pedra um pedaço de madeira e deixar ele ali uma semana, um mês, um ano, 2 anos, daqui a 10 anos, a gente chegar aqui, o pedaço de madeira, se o cupim não o comeu, vai estar ali do mesmo jeitinho que nós colocamos acrescido de poeira. Vai criar uma camada de poeira em cima dele, mas a matéria é inerte, a matéria ela não se desenvolve. Mas aí a gente se pergunta, como é que na matéria a gente encontra o carbono e esse carbono ele se expressa de forma diferente? Porque quando a gente pega um lápis para escrever, a gente escreve e aquele grafite que tem no lápis é nada mais nada menos do que carbono. Mas quando a gente quer dar de presente para uma pessoa querida nossa, um anel de compromisso e dá um anel com a pedra de diamante, a gente dá a ela o diamante, que é uma das expressões mais duras da matéria que nós conhecemos no planeta, e ele também é carbono. Então, a inteligência que os espíritos falam aqui para Kardec, da intelectualização da matéria, a gente precisa compreender isso, é que no reino mineral, onde a gente pensa que não exista inteligência, ali existe inteligência. Porque a matéria, de certa forma, ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica, ela não é dela. Não é uma característica da matéria a inteligência. A inteligência, ela vem de fora. Vem de onde? Do princípio inteligente do universo atuando no princípio material por intermédio, logicamente, do fluido cósmico universal. Como esse processamento se dá, eu ainda não li nada a respeito, mas possa ser, né, que mais na frente a espiritualidade nos esclareça. E aí Kardec pergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação dos espíritos? E aí observe um adendo que tem colocado por Kardec. Abre aspas. Entendemos aqui, por espírito, o princípio da inteligência com a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, Kardec coloca textualmente o sentido que a gente está buscando compreender da palavra espírito na pergunta lá do início. O que é o espírito? Ah, é o princípio inteligente do universo. Kardec, então, ele coloca aqui a palavra espírito, nessa parte do estudo do livro dos espíritos, não está se referindo a nós. Não somos nós. É o princípio da inteligência, o princípio inteligente que emana de Deus. E ele diz claramente: entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E aí os espíritos vão responder a Kardec, né? Que é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. E eles vão nos colocando as devidas limitações. É como se eles quisessem dizer, vamos com calma. Ainda não é o teu tempo de compreender essas coisas, porque se a gente te explicar, você não vai
compreender, até porque no seu próprio linguajar a gente não vai encontrar palavras adequadas a esclarecer o que você está buscando compreender. E aí Kardec vai para a questão 27. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. A gente percebe que Kardec sabia já, não é? Isso. E aí ele já coloca a pergunta de uma forma como se dissesse, ó, então é isso aí que você está dizendo, é essa informação que você está nos trazendo, e a espiritualidade responde, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, contribui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. E aí continua os espíritos. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria, para que também o espírito não o fosse. Esta está colocada entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com esta e sobre a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Simplificando em outras palavras, é na ação do princípio inteligente que, nesse texto do Livro dos Espíritos, a gente está entendendo como o espírito, que, atuando no princípio material por intermédio do fluido cósmico universal, a matéria vai adquirir as suas devidas expressões. Aqui nessa sala, qual é a matéria mais sutil que existe? É a luz dessa lâmpada. Não estou falando da lâmpada, estou falando da claridade que ela projeta. É matéria. Qual é a mais rígida? Esse mármore que aqui está. Mas tudo, segundo a doutrina, segundo os espíritos, são nada mais, nada menos do que expressões que o fluido cósmico universal causa na manipulação do princípio material. Mas se a matéria não tivesse a atuação desse princípio ou desse fluido inteligente que é, né, oriundo do princípio espiritual, ela não teria as expressões que tem, porque por si só ela não se modificaria nunca. Então, esse é o sentido, não é, que a gente começa a compreender melhor a frase do Leon Denis. Na planta, a inteligência dormita. No animal sonha, só no homem ela acorda, conhece, possui e se torna-se consciente. Então, raciocinando pela maneira dos espíritos, ele nos revela que o princípio inteligente do universo está presente em todos os reinos. Por quê? Porque quando ele fala que a inteligência dormita na planta, tudo que se passa no reino vegetal tem a função de vamos chamar de espírito, mas sabendo que não é uma ação de um espírito como nós, é a ação do princípio inteligente do universo. Aí algumas pessoas perguntam, oi, como é que é essa inteligência? Estamos limitados e ainda não sabemos como e que tipo de inteligência é essa que existe nesse princípio. Mas na frente, nós só vamos tomar conhecimento de que somos uma pequenina porção dela. Mas como se processa
a tarefa, o trabalho, a transformação, a ação, ainda não temos o conhecimento dessas coisas. A proporção que a gente for se desenvolvendo, a proporção que nós formos amadurecendo, não é? Evoluindo, quem sabe a gente venha tomar conhecimento desse processo, de como essas coisas de Deus, vamos falar assim, não é? Se concretiza no nosso mundo material. Então, compreendendo dessa forma, a gente passa a entender de que a frase de Leon Denis está certa. Por quê? Quando ele diz que a inteligência, ele não está falando o espírito. Mas nós sabemos que Kardec perguntou o que é o espírito e os espíritos disseram que somos a inteligência do universo. Então, de fato, nesse sentido, a palavra inteligência está correta, mas alguém substituiu inteligência por espírito, o que também, para quem estuda, para quem acompanha o entendimento das coisas lá no Livro dos Espíritos, não foge da realidade, porque daqui a pouco a gente vai ver o outro sentido da palavra inteligência, e aí a gente vai ficar compreendendo ainda melhor essas coisas. Então, aquele que disser, e Leon Denis falou, da maneira que popularmente está aí dita, que nós dormimos na pedra, né, e tal, o espírito, é preciso entender de que ali não é o espírito humano, ali é a inteligência que está contida no princípio inteligente que emana de Deus e que é essa inteligência que, de certa forma, rege o universo. É por intermédio dessa inteligência atuando no mundo material que as coisas se processam. Então, de fato, a inteligência ela está presente em todos os reinos, porque desde o reino mineral, para que as coisas aconteçam, para que a pedra, não é, suja na terra como pedra, que a areia suja como areia, que a areia da praia seja diferente da areia que a gente encontra mais para dentro do continente e que seja diferente do barro, massapê que nós conhecemos aqui na nossa região. Essa diversidade das expressões da matéria, elas se processam dentro de quê? De um trabalho de inteligência. E aí, de fato, no reino mineral existe a inteligência. No reino vegetal, no reino animal e em nós existe também a inteligência. Mas a ideia é a gente compreender agora como é que é essa inteligência em nós. E aí muita gente pergunta, né? Quando diz, ó, Kardec pergunta o que é o espírito, depois Kardec pergunta de novo o que é o espírito. E está lá na questão 76 a seguinte definição, a seguinte pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? E aí aquele que está atento à resposta vai perceber que Kardec vai receber uma resposta diferente da que recebeu na 23. E os irmãos espirituais vão responder. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E agora? Não está diferente a resposta do que aquela primeira resposta, que é o espírito, e os espíritos respondem à inteligência do universo. E aí a gente segue em frente e vê uma nota que Kardec coloca que nos esclarece qual é o segundo sentido de que, como agora a gente vai compreender nessa parte do Livro dos Espíritos que a gente está lendo, estudando, o que significa o espírito. E aí ele diz, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. E aí a gente passa a mudar o sentido, não é, do entendimento do que a gente vai ler quando a gente vê agora escrito a palavra espírito.
que, como Kardec disse lá em cima, é sinônimo para nós, devido à nossa incapacidade de compreender as coisas na sua essência, sinônimo de inteligência. E aí, não é? Kardec coloca na questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa e por isso denominados filhos de Deus? E os espíritos respondem: meu Deus, já estão cansados, não é? De tanta repetição da mesma questão. E aí ele responde: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. E aí Kardec vai fazer algumas perguntas. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? E os irmãos respondem: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criaturas sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Aí aquele que está curioso em saber como é que foi que Deus nos criou, fica a interrogação no ar. E aí Kardec acrescenta: podeis dizer que não tivemos princípio, se quisermos com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí está o mistério. E aí cai por terra aquela ideia que eu aprendi lá nas minhas aulinhas de catecismo, de que Deus soprava na narina do recém-nascido a sua alma, né? Não foi dessa forma, não é dessa forma que Deus nos cria, mas os espíritos nos dizem quando e como, ninguém ainda o sabe. Ninguém que esteja nessa faixa de evolução que nós nos encontramos. E aí a gente está limitado ao quê? Aos espíritos que nos assistem dentro do planeta de expiação e prova. Existem espíritos mais elevados e existem espíritos que já compreendem o processo, mas que não tem como nos explicar como é que é. Mas Kardec vai continuar questionando. E aí ele coloca: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidentemente, os espíritos são a individualidade do princípio inteligente, como os corpos são a individualidade do princípio material. A época e como, a época e o modo porque essa formação se operou é que nós desconhecemos. E aí a gente fica, né, informado, né, de que nós somos individualização do princípio inteligente. E aí tem muita gente que diz: ah, por que então eu sou uma porção do princípio inteligente? Aí eu naveguei no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, e agora estou aqui, né? E a pergunta é: você tinha consciência do que você era? Você tinha memória do que você está fazendo? Como é que foi esse processo? Nós desconhecemos, mas os espíritos eles vão nos orientar e a gente vai, por raciocínio, deduzir que nós, apesar de termos, digamos assim, a nossa matéria-prima ou uma das expressões da nossa composição da tríade humana no princípio inteligente,
a gente sabe que ali não existia a nossa individualidade. Se não existia a minha individualidade, eu não existia. E é essa ideia, né, que a gente vai trazer para vocês daqui a pouco. Então, Kardec pergunta: os espíritos se formaram? Tecnologia de novo. Os espíritos se formaram espontaneamente ou procedem um dos outros? E aí Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é tudo a saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissão, submissos a essa prova e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí, não é, a gente vai para a questão 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento de que carecem para o percorrerem as diferentes fases da vida. E aí os espíritos nos dizem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se concebe ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a vida dos espíritos se prolonga ao infinito. E aí Kardec coloca a questão, né, na 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque já havia ficado entendido e explicado pelos espíritos anteriormente que Deus nos cria simples e ignorantes, oriundo parte da nossa essência do princípio inteligente do universo e que para o nosso desenvolvimento nós tínhamos os mecanismos que Deus criou. E entre esses mecanismos, a encarnação no mundo material. E aí Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de ali cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí fica claro qual é o objetivo nosso da reencarnação e da encarnação e o que é que nós andamos fazendo por aqui. E Kardec, então, coloca, não é, outras informações que nós fomos buscar na Revista Espírita de 1868, e é algo relevante ao tema que a gente está querendo entender, né? O espírito na conceituação do que somos nós e do que nós estamos fazendo e qual é o processo, o procedimento de Deus com relação, né, à nossa criação e ao processo de evolução que nós temos que passar por ele. Então está lá, na Revista Espírita de 1868, se eu não me engano, no mês de setembro, a seguinte informação. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as facilidades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência,
desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários à sua manifestação? E aí a gente raciocina e começa a compreender, né, que aquela expressão popular de que um dia eu fui pedra, ela perde o sentido. Por quê? O que é que nós, encarnados numa pedra, iríamos aprender? O calor do sol? De que o sol nasce ali, passa por cima de mim e se põe aqui? Muita pouca coisa. O projeto de Deus é muito maior do que isso. Então não faz sentido aquela expressão popular de que eu, como espírito individualidade, participei do mundo vegetal. Né? E aí a espiritualidade continua. Na Gênesis, no capítulo 11º, nós vamos encontrar no título A União do Princípio Espiritual à Matéria, a seguinte informação. Tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio a habitá-la como um lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento do trabalho de Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. E aí, lá na Gênesis, a gente pega essa informação e vai somando com as informações que a gente vem, né, recebendo. E aí cai por terra toda aquela ideia do texto popular que diz que nós fomos pedra, que nós fomos planta, que nós fomos animal e que hoje estamos no reino hominal. Por quê? Porque não faz sentido Deus ter nos individualizado da forma que individualizou para depois me reencarnar num bambu, para depois me reencarnar num calvário. O que é que eu vou aprender? Que a flexibilidade do bambu me faz suportar uma tempestade e que a rigidez do carvalho faz com que a tempestade me derrube? É muito pouca coisa para a gente aprender, né? Aprender a acompanhar o sol no giro dos girassóis é uma coisa que a gente pode aprender como espírito humano encarnado. Então, o projeto de Deus ele é muito maior do que isso para a sua criatura humana, né? Mas não deixa de estar correto o texto de Leon Denis, de como princípio inteligente, da inteligência maior que rege o universo, a inteligência participou desses reinos. Agora, eu, espírito humano que vocês estão conhecendo nesse persona chamado Paulo, não. Por quê? Porque nós sabemos que fomos criados, né, simples e ignorantes, e é a partir da nossa individualização que a gente vai assumir o quê? A nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, a responsabilidade dos nossos atos, a nossa porção de inteligência. E é a partir desse momento que a gente toma consciência da nossa existência. Então, para Deus e para nós, é a partir desse momento que a gente surge como criatura de Deus. Pois não, tá? É uma forma de compreender que a gente, logicamente, que respeita. Eu já compreendo de uma forma um pouco diferente. Eu entendo que o processo que a gente chama de princípio inteligente do universo, ele é uma coisa muito maior porque ele emana de Deus e ele não é o somatório do princípio inteligente tal, do princípio inteligente Paulo, do princípio inteligente Luiz. Ele é como que uma coisa que a gente ainda não sabe a realidade, mas é como se fosse uma porção inteligente ou uma expressão de inteligência grandiosa que emana de Deus. E aí, num determinado momento,
uma pequena parte dessa porção, Deus o cria, como e quando a gente não sabe. Então, é a partir daquele momento que o espírito que hoje a gente reconhece no persona, ele começa a existir. Então, é a partir daquele momento que você adquire, né, a sua capacidade de inteligência, o seu livre-arbítrio, a responsabilidade sobre os seus atos. E desde que a gente nasce, Deus nos dá, né, a simplicidade, a ignorância do saber, mas a gente tem vamos dizer assim, um potencial na essência nossa inconsciente, inerente, de coisas que a gente, logicamente, vai começar a trabalhar para desenvolver. É um processo complicado da gente compreender, mas é uma forma de entendimento que a gente consegue tirar daquilo que andou lendo. É lógico que é pouco a nossa leitura, é lógico que ninguém esgota o conhecimento da doutrina espírita, e como os próprios espíritos dizem, é um processo complexo e que muita coisa aí você não entende. Se nós pudéssemos compreender a forma como Deus nos individualiza, essa dúvida que surge, né? Então, existia uma porção inteligente dentro do conjunto, o princípio inteligente do universo, que hoje é o Taua, e essa porção ela era um conjunto montado de inúmeros elementos, ou ele era um conjunto onde Deus pega uma pequena porção e individualiza, e que diz, a partir desse momento, tu és, né, tal, aí vai fazer por onde crescer e desenvolver. E aí é lógico que ele nos dá todas as condições da gente chegar lá. É uma ideia para nossa reflexão, entendeu? Que a gente está tentando passar de que o termo espírito ele pode ser compreendido, dependendo do assunto, como princípio inteligente do universo, esse todo da inteligência do universo, e a inteligência que somos nós, individualizadas. Aí surgem perguntas em cima de perguntas. Dentro desse todo do princípio inteligente, nós que fomos individualizados também participamos dele? Porque nós estamos inseridos no fluido cósmico universal. Se estamos inseridos no fluido cósmico universal, tudo que a gente emite, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, de certa forma, chega até Deus. É um assunto bem complexo. E aí a gente está tentando, né, trazer algumas informações. E aí Kardec continua, né? Aliás, nós começamos a tirar as nossas conclusões. De que somos espíritos no conceito de que somos as individualidades, né, da parte de Deus. E que, né, da individualização a quem chamamos o momento. Somos espíritos no conceito de que somos a individualidade de parte do princípio espiritual a que esta individualização chamamos o momento em que Deus nos criou. E a partir desse momento que passamos a ter a liberdade, o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos nossos atos, nossas consequências, a inteligência própria, vontade própria, sentimento próprio, e como tais passamos a encarnar no mundo material em corpos flexíveis aos nossos impulsos. Contudo, não podemos deixar de compreender que Leon Denis não está errado quando afirma que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem ela acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Porque o que ele diz é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente está tentando compreender. Né? Que por uma questão de terminologia, o espírito, a quem as pessoas concluíram no raciocínio que desenvolveram, de que éramos nós navegando nos três reinos, né? Ele, de certa forma, não é justificado dentro de um raciocínio lógico. Não éramos nós, éramos a inteligência essencial que emana de Deus, da qual nós somos oriundos, que nós só passamos a existir a partir daquele momento em que Deus nos individualiza. Aí, daquele momento em diante, sim, aí eu sou Paulo. Tudo que eu fizer dali para frente, vou arcar com a responsabilidade. Vou receber os louros das minhas boas ações e vou receber, né, as reprimendas das minhas más atitudes. Mas se alguém, né, quiser saber o que eu andei fazendo quando eu estava lá no princípio inteligente do universo, aí, como os espíritos dizem,
É mistério, por enquanto. Quem sabe um dia a gente venha a compreender. Então, é a inteligência em estágios diferentes da evolução. Na planta, no animal, é a inteligência a essência, denominada de princípio inteligente do universo. No homem, é a inteligência individualizada no momento da criação. Portanto, somos espíritos, né? Inteligências individualizadas por Deus, quando e como eis o mistério, e encarnamos em corpos criados por Deus, especialmente flexíveis aos nossos impulsos. Isso tudo a gente leva, né, a uma reflexão para que cada um tome a sua, digamos assim, a sua conceituação do que essa frase do Leon Denis quer nos dizer. Para quê? Para que a gente, quando alguém lhe perguntar, né, se essa questão de que um dia nós fomos pedra, animal, vegetal, a gente saiba explicar de que não é da forma que no popular está sendo divulgado. A coisa é bem mais complexa. Que o que a gente pode esclarecer é isso, é que como princípio inteligente que recebeu o nome de espírito lá no começo do livro dos Espíritos, nós navegamos nos reinos. Agora, lá eu não tinha consciência do meu existir. Lá eu não sabia quem era eu. Como é que é essa evolução, como Tawa falou? Como é que é essa evolução que vai me levar a um determinado momento Deus me individualizar? Não sabemos. Como é que isso se processa? Não temos conhecimento. Mas sabemos que num determinado momento Deus me individualiza, ou nos individualiza. E a partir desse momento da nossa individualização, aí sim, aí agora somos espíritos no segundo sentido da palavra, que está lá no livro dos Espíritos. Somos individualidades do princípio inteligente do universo. E é a partir desse momento que nós tomamos consciência da nossa existência e passamos a ter a liberdade de escolha e a responsabilidade sobre os nossos atos. Eu não sei se consegui é, justificar, né? Na verdade, é justificar, explicar tudo aquilo que a gente teve. Até porque foram muitas informações passadas, né, uma em cima da outra, de modo rápido, que a gente não pôde fazer um comentário mais aprofundado de texto por texto do que está escrito, mas quando a gente pesquisa na doutrina espírita sobre tudo que a gente queira tomar conhecimento, a respeito do que seja doutrinariamente falando, a gente encontra, né, as explicações e muitas vezes tem que fazer essa hermenêutica. Pega um trecho do Livro dos Espíritos, que está aprofundado no livro A Gênese, que, de certa forma, a gente vai encontrar subsídios na Revista Espírita, nas obras paralelas, né, que são também coadjuvantes da doutrina espírita, como as obras de Emmanuel, de André Luiz. E quando a gente vai fazendo o somatório de todas essas informações que a gente vai recebendo, a gente vai tirando as nossas, não é, as nossas consequências ou as nossas compreensão das coisas. Mas a gente não pode admitir, como Kardec disse, é melhor que se perca 10 verdades a se aceitar uma inverdade. O que a gente não pode é aceitar essa versão popular de que existe hoje, de que eu, espírito, no segundo entendimento do texto, individualizado por Deus, né, naveguei pelo reino vegetal e animal mineral. Não é dessa forma, né? É de outra forma que a gente tem que compreender. É o espírito na primeiro entendimento das coisas, o espírito como o princípio inteligente que rege o universo e que emana diretamente de Deus. Ali existe uma matéria-prima, vamos chamar assim, da qual surgiremos todos nós. Mas eu vou tentar, num exemplo bem simplório, fazer compreender o que é que eu estou querendo dizer. Vamos supor que minha mãe tenha morado na França, na Europa, ainda na época de solteiro, e todo mundo sabe que a mulher já nasce com o número de óvulos que ela vai fecundar ao longo da vida.
E por isso ela tem a menopausa que encerra a fertilidade da mulher. E, logicamente, de que eu sou o quê? Fruto da união desse óvulo, dessa matéria-prima que ela tem no seu ovário lá guardada, né? Que em comunhão com os elementos que meu pai participou, vai gerar a minha pessoa. Mas ela morou lá na Europa durante 10 anos, quando era solteira. E aí veio para o Brasil, voltou para o Brasil, e 20 anos depois que tinha, né, voltado lá da Europa, casou e eu nasci. Eu posso dizer que sou europeu? Eu posso dizer que morei na Europa? Não, por quê? Porque eu fui gerado e nasci aqui no Brasil, numa outra época, numa outra experiência, numa outra fase. Mas parte da matéria-prima da qual eu surgi está lá, teve lá na Europa. Então, é essa ideia que a gente tem, né, a levar para as pessoas, de que não é o espírito humano, é o espírito princípio inteligente que o Leon Denis diz que esse sim, esse passou pelo reino mineral, vegetal, animal, e aí ele diz, quando chega no homem, é que ele adquire o quê? Está lá escrito por Leon Denis, a consciência. É ali que ele passa a existir. Então, daquele momento em diante, sim, somos nós. Né? Muita paz para todos. Obrigado, Paulo. Um assunto profundo, né? Que vale a pena cada um se debruçar na leitura. Eu andei lembrando que entre o reino mineral e o hominal, o que tem em comum é energia. Todos nós somos energia. E quando no livro dos Espíritos consta, onde está escrita a lei de Deus, é na consciência. Só tem consciência o princípio humano. A, a planta, o animal, vai ter consciência das leis de Deus. Então, é preciso que a gente se debruce para entender essas minúcias e que, quando Jesus prometeu um novo Consolador, é porque naquela época ninguém ia entender de tudo, ainda tem coisas que nós não temos condição de entender pela nossa própria linguagem. Os Espíritos mesmos dizem que não podem explicar. Não temos ainda condições. Mas, agradecendo a Paulo por todo esse trabalho, vamos encerrando a primeira fase dos trabalhos, orando diante do, agradecendo essa oportunidade singular na presença do irmão que nos trouxe tantos esclarecimentos, tantas dúvidas podem ter sido dirimidas e que oportunizaram que nós possamos nos debruçar nos estudos, que a doutrina pede estudos, não só leitura, e agradecer a espiritualidade amiga da casa, que manteve o ambiente harmonizado, para que pudéssemos entender e ouvir as clarezas que nos trouxeram até aqui. E em prece, nós damos por encerrados os trabalhos dessa fase, pedindo a todos os irmãos que mantenham-se harmonizados e em prece para o passe terão em seguida. Paz e luz para todos.